Olá, sou a Amanda Vasconcelos, farmacêutica e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje, mostrando aqui um pouquinho do trabalho desse grande artista e grande escritor, nós vamos bater um papo com esse talentoso Marcelo Acarini. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Kendi. Obrigado. Marcelo, conta um pouquinho dos nossos internautas sobre você, onde você nasceu. Sim. E em que momento que começou a veia literária e também, né, o teu cérebro prodigioso aí para fazer essas maravilhas aí. Agradeço os elogios e vou contar para você. Eu nasci em Piracicaba, Piracicaba aqui no interior de São Paulo, e meus pais eram funcionários públicos federais. Meu pai italiano, minha mãe italiana, aquela coisa de sempre, um morava em Araraquara, o outro morava em Piracicaba. Se casaram, eu só nasci em Piracicaba, mas fui criado em Araraquara. Terra, inclusive, de grandes nomes como Inácio de Loyola Brandão, Zé Celso Martinez Correia, Ruth Cardoso, esse pessoal todo da geração que era da geração do meu pai. Fui criado em Araraquara e contato com essa gente toda, que foram amigos de escola do meu pai e tudo, e aquela efervescência da arte rolando ali na cidade, não é? Que bacana. Aí eu fui estudando a escolaridade normal, tinha uma escola de artes plásticas em Araraquara e os professores da escola eram amigos do meu pai. Então fui aprendendo com eles a pintar e desenhar e tal. Meu pai, que era um cara muito voltado para o cinema, me levou para as coisas de cinema. Na época da ditadura o pessoal fazia aquele circuito universitário de MPB, então meu pai sempre voltado com esse pessoal, eu fui pegando gosto pela coisa. Como meu pai era ex-seminarista, ele gostava muito de literatura, muito de língua, e foi me incentivando a esse tipo de coisa. Fui criado em Araraquara, depois eu fui fazer medicina para ganhar vida, uma carreira mais ortodoxa, mas sempre escrevendo, desenhando, já fazia algumas ilustrações para outros autores e tal. E aí a coisa foi pegando ar. Agora que eu estou com 30 anos de medicina, de uns 15, 20 anos para cá, eu já venho me dedicando mais à literatura e à ilustração. Bacana. A especialidade de medicina? Eu sou pneumopediatra. Perfeito. Especialidade em doenças respiratórias da infância, né? Que é uma coisa que tem muito, né, ainda. Sim, verdade. Estou aqui em São Paulo já há 30 anos, né? Tá. E trabalho em grandes hospitais aqui em São Paulo e aproveito que estou no burburinho intelectual e vou trabalhando com a parte literária e a parte de ilustração também. Maravilha, muito bom. Quando que você começou a escrever? Eu comecei a escrever rigorosamente em 98. Eu fiz 3 contos e engavetei e continuei ilustrando. Tinha um pouco de receio de editar isso, de imprimir. Até que em 18 eu peguei esses contos da gaveta, dei uma mexida neles, porque eu escrevi com 34 anos, eu tinha mais de 50, você pensa muito diferente, né? Exato. Aí eu peguei aqueles contos que eu tinha de 99, mexi nos contos e editei o primeiro livro de contos, em 2018. Fiz todas as ilustrações, porque é justamente do meu ramo. E o título dele qual que é? O título é Pequenos Contos de Desespero e uma Fábula de Amor. Dei sorte, já está esgotado, a gente fez uma tiragem de 500 livros e não tem mais nenhum. Bacana, parabéns. Tive a sorte de encontrar um sebo outro dia, assim, na estante virtual, achei um exemplar. Isso é uma homenagem para a gente, você ter um sebo. Então, Pequenos Contos de Desespero, uma Fábula de Amor. E tive a honra de lançar na Galeria Olido, aqui no centro de São Paulo. Ah, ok. Embora eu tenha nascido no interior, eu sou paulistano, daqueles bem paulistanos, eu tenho orgulho de São Paulo. Lancei na Galeria Olido, no Largo do Paissandu, foi uma cerimônia bem bacana, e já está esgotado. De lá para cá eu venho editando um livro por ano. E ilustrando muito livro infantil, né? Okay. Tem ilustração de livro, em livro na Holanda, tem uma escritora holandesa que eu já fiz 2 capas para ela também. E então, aí, cada vez o escritor e o ilustrador vão matando mais o médico, né? Isso é coisa que se espera, inclusive, né? Ok. Deixa eu te falar, quando você começa a fazer um trabalho dele, você chega a fazer um esboço ou faz quase arte final? Faço um estudo, geralmente eu faço um estudo, assim.
Esses, na verdade, como não eram coisas encomendas, eu uso para treinar. Então, do jeito que saiu, eu deixei. Tá. Mas normalmente quando é um trabalho sob encomenda, eu faço um estudo todo antes. Por exemplo, literatura infantil. Literatura infantil você tem que fazer todo um plano ilustrativo, da capa até a quarta capa. Sim. Ver o que o autor quer dizer e tudo é muito mais complexo. Aí você tem que fazer todo um trabalho, não só de estudo de uma ilustração, mas de todo o trabalho ilustrativo do livro inteiro, né? Exato. A gente tem uma amiga minha que eu espero que a gente consiga trazê-la também para uma entrevista. Ela é professora de psicologia infantil. Está convidada. Está convidada. Eu vou comunicar isso para Camila. Camila Tarifi, ela é professora de educação infantil, de psicologia de educação infantil aqui na USP. E ela fez, a gente está fazendo uma série de livros. A gente fez o primeiro que chama Conversas com o Meu Travesseiro, alguma coisa assim. Então você tem que fazer todo um estudo de layout, porque a criança entra no sonho com as dúvidas da criança e vem as respostas através do sonho. Ilustrar isso, você tem todo um trabalho vinculado ao sono, aqueles desenhos delicados, com tom onírico no desenho. Então dá um puta trabalho, mas é muito bom. Interessante, interessante. Mas a gente vê aí bem caprichoso, hein? Esse daqui do Robert De Niro, né? No filme. É do Taxi Driver. Taxi Driver. O cinema é uma coisa muito importante para mim, na verdade. O cinema assim, eu sou absolutamente louco por cinema, principalmente por cinema italiano. Não sei se eu posso contar, mas tem uma história muito interessante sobre cinema. No tempo da ditadura militar, nos anos 70, quando eu ainda era criança, estava em Araraquara ainda, antes de entrar na universidade. Existia uma coisa na Faculdade de Filosofia de Araraquara da Unesp que se chamava Sessão Zoom. Os alunos da Faculdade de Filosofia pegavam por mala diplomática filmes da Cortina de Ferro. Chegavam por mala diplomática, na segunda-feira, que era folga dos cinemas nos anos 70, eles alugavam as salas do cinema, faziam a apresentação daquele filme para as pessoas amigas, punha o filme na mala diplomática e ia embora. Chamava Sessão Zoom. Meu pai me levava para assistir isso. E não era nem legendado? Nem legendado, nem legendado. Okay. Ou legendado para inglês ou para francês. Sim. Aí, mas o que valia era um movimento. Se fosse legendado para inglês ou francês, meu pai era um cara que falava 5 idiomas, ele dava uma ajuda. E eu era criança, não tinha muito como aprender, como captar. Mas assim, era muito interessante até para você ver como o tipo de educação influencia você. Meu pai é um cara liberal, mas com pensamento mais à direita. Mas levava o filho para ver filme da Cortina de Ferro. Isso é muito importante. Acho que na educação da criança isso é muito importante. Eu fui crescendo vendo muito cinema italiano por conta do meu pai, e aí por isso dessa influência. Se você pegar os contos, tem uma influência brutal do cinema, né? Ok, esse daqui principalmente é o do Roma, do Fellini, década de 70, o Roma, né, também. Na Roma é um pouquinho antes, da década de 60. O título é uma alusão não especificamente ao filme, né, mas assim, é mais ao autor. Eu usei, esse livro é o livro que eu ia lançar em dia 28 de março, que é o livro desse ano de 2020, mas ele ficou, a pandemia me estragou a cerimônia. Mas eu aproveitei a efeméride do ano 2020, que seria o centenário do Fellini. Como são histórias muito de uma realidade muito urbana, eu usei a figura do Fellini para chamar a atenção do leitor. Por isso que eu pus o título Olhe Bem ao Redor, Tudo a Roma de Fellini, que é o livro que eu estou lançando esse ano. O Menino Morto é o livro do ano passado, então esses são os dois mais recentes livros de contos meus. Né? Muito interessante. Você se sente mais aliviado depois que o livro sai ou quando você está finalizando a escrita dele? Quando sai. Eu acho que quando sai, porque você que é do ramo editorial, você vê que é todo um processo que começa desde a ideia até o livro finalizado. Então, assim, enquanto você não vê o trabalho pronto, finalmente pronto, acabado e entregue, você não fica sossegado. Tanto é que eu não consegui fazer o lançamento do Roma de Fellini e não consigo ficar contente ainda. Então é isso. Depois que você lançou o livro, eu já estou pensando no outro. Esse é assim que funciona, pelo menos na minha cabeça. Muito legal. Acho que cada um tem a sua maneira de tirar prazer do que faz, mas a minha tem que finalizar. Ô Marcelo, normalmente você tem assim artistas bem ecléticos que fazem, que gostam de trabalhos mais sérios assim, e tem aqueles que gostam mais de infantil mesmo. Sim. Para você tanto faz?
Eu gosto mais na literatura eu gosto mais do tema adulto. Assim, eu tenho uma influência na literatura, eu tenho uma influência muito do Charles Bukowski, daqueles escritores americanos da segunda metade do século XX, que é uma literatura mais crua e mais pesada. Na literatura eu prefiro essa temática mais pesada, Bukowskiana mesmo. Na literatura infantil é outra pegada completamente. O que me agrada é ilustrar. A literatura infantil eu não escrevo, porque não é muito a minha. Mas assim, a ilustração para infantil... eu gosto mais? Cara, eu gosto mais da adulta. A infantil eu acho mais difícil de fazer. Certo. Eu acho mais difícil. Faço bastante, mas eu acho mais difícil. Eu também, eu prefiro fazer esse tipo de trabalho aqui, animais e tudo mais, do que fazer coisas para criança. É mais difícil, eu acho. Você fazer arte, principalmente arte voltada para a literatura, para a criança, eu acho muito mais difícil. Porque a criança não tem preconceito, a criança vê de uma outra maneira, o adulto você consegue direcionar melhor. Principalmente a gente que é macaco velho, assim como a gente consegue direcionar melhor. É interessante, beleza. Em que momento que vem a inspiração maior para você? É de manhã, à tarde, à noite, no chuveiro? Eu tenho, isso eu aprendi com o Inácio Loyola Brandão, tem uma cadernetinha, quando vem um tema, eu anoto ou eu leio alguma frase que eu embuto no livro, eu vou anotando e isso fica anotadinho, então é uma maneira de eu não perder. O que eu faço é escrever muito durante o dia. Eu tenho a disciplina de escrever em torno de 2 horas por dia. Só que eu tenho que ir para o hospital, tenho que ir para o posto de saúde, e trabalhar como médico. Então eu levo um tablet de 10 polegadas comigo e vou escrevendo no tablet. O tempo para, eu vou escrevendo no tablet e tal. Completou 2 horas eu paro, porque senão também fica cansativo, você começa a estragar o texto. No dia seguinte eu retomo, releio o que eu fiz, faço algumas correções e mais 2 horas, e assim vai. Porque parece que dá o equilíbrio, né? Dá o equilíbrio. Tem hora que a continuidade assim, total, às vezes até prejudica o trabalho do que... Eu acho que você acaba, tira a oxigenação o cansaço e ele fica ruim o texto, eu paro. Eu paro, deixo para o dia seguinte e às vezes a solução vem. Você está querendo resolver uma cena e tal, e não consegue, mas você para no dia seguinte você tem a solução. Eu escrevo como se faz um roteiro para cinema, mais uma influência do cinema. Assim, eu escrevo por cena. Então, assim, eu tento resolver uma cena do conto por dia. Interessante. Primeiro você faz o índice. Primeiro eu faço... Tenho uma ideia estruturada na cabeça do começo ao fim. Às vezes o fim muda, às vezes o começo muda, mas eu tenho que ter a estrutura da história. Então aí eu vou fazendo por cena daquela estrutura. Interessante. E assim, eu gosto de tiro rápido. Eu acho que até a sociedade moderna é mais para conto do que para romance. Pouca gente lê um texto muito longo. E eu não tenho muita paciência para um texto longo, não, aquela burilação e tal. Eu gosto de resolver a coisa mais compacta. Eu não sei se você já ouviu o Julio Cortázar falando sobre conto e sobre romance. Ele fez uma comparação que eu achei bárbara. Julio Cortázar dizia que o conto é uma esfera. Você tem ela redondinha, fechadinha, compactada, está tudo ali. O romance é como uma árvore. Você vai escrevendo, ele vai derivando. Muito interessante. Não, e é isso eu mesmo. achei a analogia muito apropriada. Sim, porque aí você tem os capítulos ali, né? Capítulos, ele vai Perfeito. migrando. Então, Julio Cortázar, que é um cara que eu gosto muito, que é tanto contista quanto romancista, e até um pouco poeta, ele fez essa analogia perfeita do conto como uma esfera e do romance como uma árvore. Eu achei muito adequada a comparação. Sem dúvida. Muito bom. Muito legal. E você, pro ano que vem, você falou que já está escrito o teu conto? Está escrito um livro de contos, está prontinho, só vou editar na virada do ano por causa da data do ISBN, que para você inscrever no concurso, nos concursos literários, você tem que ter a data de edição no ano anterior. Então, por exemplo, esse ano eu escrevi nos concursos o livro de 2019. Okay. O ano que vem eu vou escrever o livro de contos de 2020. O de 2021, que se chama Saio do Cinema e Acendo Cigarro ao Estilo Mastroianni, está com os 13 contos prontinhos. Fiz uma ilustração só para a capa, não fiz ilustrações internas, como tenho feito ultimamente. E ele está prontinho. A hora que virar o ano eu edito o livro, está pronto de 2021, editado. E o livro de 2022 eu estou no 4 contos, eu escrevi 3 contos e meio. Para o livro de 2022. Que bacana, isso é que é planejamento. Eu gosto de fazer a coisa bem planejada, eu tento pelo menos. Até porque a vida é muito corrida, você corre para lá e para cá e tal, e se você não se organizar, não sai do jeito que você quer. Né? No café a gente estava conversando até que você fez
ilustrações lá para outros países aí. Fiz para a Holanda, assim, aqui, fiz assim, coisas pequenas, mas assim, o que mais me agrada é uma escritora holandesa que por acaso ela me achou pelo Facebook. Você vê como as coisas mudaram hoje, né? Assim, ela me achou pelo Facebook, eu fiz uma ilustração, pena que eu não tenho uma cópia dela aqui, mas é um casal num abraço, um bico de pena, na verdade, não tem um exemplo aqui, mas é a nanquim, só que é feito a bico de pena, de um casal num abraço de despedida. Aí o livro dela se chama, em inglês, Farewell, ou Varuel em holandês, que é justamente adeus. Ela bateu o olho nesse quadro, é um quadro que estava comigo, inclusive, um bico de pena, que eu gostava muito. Ela falou: olha, Marcelo, eu sou escritora aqui na Holanda, tenho tais e tais romances, um puta currículo. Ela falou: olha, eu acho que esse seu desenho está muito adequado para a capa do meu livro. A gente quer saber se você pode vender a sessão e tal. E aí não teve problema, vendi a sessão, mandei, falei: eu te mando o original. Autorizei, ela me mandou uma grana e mandei o original. Pena que eu não trouxe aqui, tem a capa do livro em casa. Muito bacana, sim. E assim, é muito interessante porque se você pensa numa escritora holandesa, a formação de um holandês que cresceu vendo Vermeer e vendo Van Gogh, escolher um desenho teu é uma puta de uma honra. Uma honra, sem dúvida, sem dúvida. E a gente vê que é o seguinte, em tudo, o fato de você ter postado em rede social foi uma propaganda. Foi. E aquilo é o estopim que pode gerar uma coisa bem maior. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do coração. Eu uso muito, muito rede social, assim, inclusive para promover os amigos e tal, e isso é recíproco. Aquilo não é 1 mais 1 são 2, aquilo vai se multiplicando e tal. O Vicentini, que é nosso amigo comum, ele fez uma live e assim, a minha live deu quase 400 visualizações. Eu falo, quando que um cara pouco conhecido como eu teria visibilidade pelo menos de 400% na primeira live que alguém fez? É muito bacana, a rede social abre muito a porta pra gente. É verdade. Abre muito a porta. Que bacana. Muito legal. Ô Marcelo, e eu queria que você falasse aí, quando esses jovens que estão ainda pensando o que fazer, que às vezes querem escrever alguma coisa, ou querem fazer alguns desenhos aí e tal, que mensagem você daria para eles? Olha, eu digo que o cara tem que aprender técnica. Assim, tem que aprender técnica, tem que aprender a desenhar, tem que ler muito e tem que estudar como se escreve, como se estrutura um conto, como se estrutura um romance, como se estrutura uma crônica. Ler muito. Minha mãe dizia que quem escreve bem é quem lê muito. Eu já discordo da velha. Eu acho que quem escreve bem é quem lê muito e escreve, porque se o cara não escrever, não sai. Então estude muito. Técnica hoje em dia, principalmente, está muito mais fácil de você aprender. Você vê muita gente fazendo tutorial, principalmente de desenho e de pintura no YouTube. Tem muita porcaria, mas quando você vai pegando mão, você vai vendo quem sabe, quem não sabe e vai direcionando. Técnica só tem 2 jeitos, ou você inventa ou você aprende. E o atalho está em aprender. É verdade. Então eu acho que tem que estudar e tem que fazer. Não, com a internet, eu falo que continua valendo a mesma coisa do tempo analógico. Ou seja, o conhecimento é linear. É sempre pouco a pouco a absorção. Só que a informação é exponencial. Então, campo para procurar você tem bastante. É muito mais vasto do que antigamente. Mas você não vai aprender na mesma base da informação. Eu acho que esse é o grande problema. Assim, eu não caio na armadilha de demonizar a geração seguinte, porque isso é um erro. Cada um vive a sua geração. Eu acho que o problema é o que você faz com essa quantidade de informação que tem hoje, como você usa. Porque o aprendizado realmente ele é sequencial e linear, e você tem muita informação que vem pelas colaterais. Você tem que fazer uma autocuradoria para você selecionar o que presta, para fazer o seu aprendizado ser progressivo. Perfeito. Então, assim, para escrever, para pintar, para tudo tem que ser assim. Eu acho que é complicado. E eu acho demais, eu acho que tem muita gente boa nova por aí. Muita gente boa. Assim, eu acho que tem muita gente que escreve bem. Tem um menino no Rio de Janeiro que se chama Rafael Montes. O menino começou com um livro, um romance que é um tema bárbaro, que eu gosto, era suicídio o livro. O menino hoje é roteirista. O menino escreve muito bem. Eu chamo de menino porque eu tenho 55, o cara tem 30 e pouco. Mas é um senhor escritor. E você vê muita gente boa aí, muita gente boa.
gente boa. Se você pensar que Clarice Lispector escreveu Perto do Coração Selvagem com 22, 23 anos, assim, sempre teve gente boa que escreve Exatamente, bem. Né? É verdade. Isso é muito Tá interessante. bom. Marcelo, nós estamos aí nos instantes finais. Opa. Você quer deixar algum contato seu? Olha, tem uma página no Facebook com o meu nome, Marcelo Acarini, com 2 Cs e I no final, e no Instagram com o mesmo nome. Basicamente só isso mesmo. Se vocês quiserem entrar em contato, estamos aí à disposição. Lá tem todos os outros caminhos para me achar. Ok. Internautas, eu quero agradecer muito ao Vicentini Gomes, Sim. cineasta e ator, que acabou me brindando, né, o privilégio de Puxa conhecer vida, você pessoalmente. Eu que agradeço. Tá? E muito obrigado pelos presentes, Imagina, né? imagina. E pelo livro que você vai autografar daqui a pouco. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. Internautas, com os agradecimentos a esse talentoso Marcelo Acarini, nós finalizamos mais um programa Você é Top. Obrigado Grande a todos. abraço e até a próxima. Obrigado.